Olá pessoal, beleza? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Esta palavra é direcionada aos cristãos, à Igreja de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos a partir do 13, está marcado aí em negrito, com o fundo escuro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que dizem as pessoas a respeito da minha pessoa, né, da pessoa de Jesus Cristo? Verso 14. Eles disseram, os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou então algum outro profeta. E disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas, filho de Jonas. O bar, o hebraico, bar, filho. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Eu vou falar a palavra de Deus exatamente aqui no verso 18. Vou marcar o verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em conversa com os seus discípulos, imagino, antes de fazer o que foi fazer ali na cidade e na região de Cesareia, ele pergunta: o que vocês escutam por aí, as pessoas dizendo quem eu sou? Quem eu sou para as pessoas? O que elas normalmente dizem quem eu sou? Como que elas me identificam? Como que eu sou identificado no conceito popular? Então os discípulos começaram a responder: olha, eu escuto por aí o Senhor sendo identificado como o Elias, profeta Elias, o profeta do Velho Testamento. Lá do Velho Testamento, muito tempo atrás, eu escuto por aí o Senhor sendo identificado como ele, né? Elias, que ressuscitou e está aqui entre nós. Outros discípulos disseram: eu também escuto por aí o Senhor sendo identificado como João Batista. João Batista, que havia sido executado por Herodes, um dos representantes, um dos governos romanos na Palestina.
Eu escuto por aí as pessoas identificarem o Senhor como sendo João Batista que ressuscitou. E outros discípulos responderam, olha, Jesus, eu escuto por aí as pessoas identificarem o Senhor como sendo Jeremias, né? Jeremias, outro profeta lá do Velho Testamento, ele ressuscitou e está aqui no meio de nós. E ainda outros discípulos responderam a Jesus, olha, Senhor, eu escuto aí as pessoas identificarem o Senhor como outros profetas. Então Jesus, diante disso, se dirige aos seus discípulos e diz, escuta, e vocês? Como é que vocês me identificam? Quem eu sou para vocês? E Pedro tomou a palavra, que o texto é bem claro em especificar, Pedro, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ele responde aqui com duas identificações. Primeiro ele diz, tu és o Cristo. Cristo é o ungido de Deus. E ele o identifica também como o Filho de Deus. Tu és o ungido de Deus, mas também tu és o Filho de Deus. E Jesus dá uma resposta a Pedro, a qual Pedro certamente se envaideceu com essa resposta de Jesus, porque mais na frente Pedro ele cai em suas palavras e Jesus o repreende severamente. No versículo posterior, Pedro é repreendido por Jesus porque teve uma queda em suas palavras. Aqui ele é elogiado, exaltado, mas na frente ele é derrubado. Jesus o derruba. Derrubar no sentido de colocar Pedro no seu devido lugar, nesse sentido, certo? Então Jesus disse, olha, Pedro, não foi carne, não foi sangue, essa revelação não vem de ti, não vem dos teus conceitos, não vem da tua imaginação, não vem da tua sabedoria. Não, de jeito nenhum. Essa revelação vem de Deus. Foi Deus quem te revelou isto. Foi meu Pai. Olha o verso 17, no finalzinho do verso 17, foi o meu Pai que está nos céus que revelou a ti. E continua. O verso 18, que é exatamente o versículo principal da reflexão da palavra de Deus, que eu quero trazer aqui neste vídeo. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E ainda mais, Pedro, além disso, eu te disse que não foi revelação humana. Essa revelação que tu teve agora não veio de humanidade alguma, mas veio do meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui faz parte da pedagogia de Jesus, ensinar a partir de realidades aqui da terra. Uma realidade é que Pedro, a palavra Pedro, é pedra. Veja a palavra Pedro, original grego, Petros, quer dizer exatamente rocha, pedra. Jesus Cristo
toma o nome de Pedro e diz sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Eu vejo algumas pessoas interpretarem este texto e elas interpretam assim: pois também, eis que eu te digo que tu és Pedro, apontando para Pedro. Jesus apontando para Pedro disse: eis que eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, Jesus então passa a apontar para si e diz: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu tenho visto explicações, interpretações assim. Muitos evangélicos, por não concordar com a eclesiologia da Igreja Católica, fazem essa interpretação. Jesus Cristo apontou para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, apontando para o próprio Jesus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não precisa ter esse medo, minha gente. Não precisa ter este medo, não precisa combater doutrinas inconsistentes com a Bíblia. Não precisa fazer isso. Não precisa interpretar o texto desta maneira. Porque uma análise simples aqui do texto, não faz sentido Jesus ter apontado para si e ter dito: e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Não faz sentido. Jesus está conversando com Pedro, a palavra de Jesus está sendo direcionada a Pedro, e Jesus diz: tu é Pedro, pedra, rocha, tu é rocha mesmo. Teu nome diz que tu é rocha. Teu nome é rocha. É pedra. E sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E o apóstolo Paulo falou disto, exatamente disto. Até parece que Paulo tinha aquela palavra de Jesus na sua mente, dizendo, Jesus Cristo dizendo a Pedro: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre ti, sobre Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Paulo tinha isso na mente. Quando escreveu, até parece que Paulo estava ali com o texto do lado. O texto do Evangelho de Mateus, quando ele escreve aqui a carta aos Efésios, que coloca este versículo 20, edificados, quem? Os cristãos, a família de Deus, no verso 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra da esquina. Paulo interpreta maravilhosamente o texto do Evangelho de Mateus, quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A tradição católica, a teologia católica, coloca apenas Pedro como sendo a pedra a qual Jesus Cristo edificou a igreja. E Paulo vai explicar que não é assim. São os apóstolos são o fundamento. Como é que a gente, para entender melhor, esse fundamento aqui é o alicerce da casa.
neste alicerce, Jesus Cristo é a estrutura dos cantos da parede. É o que é a estrutura sólida que faz a amarração. É a pedra da esquina. A pedra da esquina aqui, verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Paulo aqui também explica direitinho. Jesus Cristo é a estrutura do alicerce, dos cantos da casa, que dá amarração, que dá sustentação. Os apóstolos são o fundamento, são as vigas que, por sua vez, são amarradas nos cantos, na estrutura dos cantos da parede, da obra, e os santos são as peças que são assentadas em cima da viga, né? Em outro lugar, as Escrituras dizem que Jesus Cristo é a pedra da esquina, a pedra principal que os construtores rejeitaram. Mas na construção da igreja de Deus, Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra dos cantos da casa, que dá amarração, que liga as estruturas das vigas. É a pedra principal. Uma viga solta, sem amarração, não serve para nada. Não serve para nada. Os construtores que o digam. Precisa da amarração dos cantos. E Jesus Cristo é exatamente esta estrutura sólida. Antigamente as casas eram construídas com pedras, com rochas. Os alicerces eram feitos com pedras. Vi várias vezes os construtores fazendo alicerce de casas para casas, e é totalmente diferente dos alicerces de hoje. E Paulo está falando exatamente daquele modo, daquele método de construção, né, próprio daquele tempo, que vigorou até agora recentemente. Acontece que o ensino do apóstolo Paulo e a tradição e ensino católico são diferentes. Paulo diz que os apóstolos são o fundamento, são a pedra, são as pedras do alicerce. A igreja, os cristãos, os santos, são os tijolos assentados em cima do alicerce. E Jesus Cristo é a pedra dos cantos desta obra, desta magnífica obra, desta extraordinária obra, construção. A igreja sendo comparada com uma construção, com uma casa, com um templo, o templo de Deus. O apóstolo Paulo fala exatamente disso. Olha, ele diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Este templo santo não é uma alvenaria, não é um templo de alvenaria de jeito nenhum. É a igreja do Senhor, os santos, o povo santo de Deus sendo comparada com um templo, com uma estrutura arquitetônica, com uma arquitetura. Paulo faz esta comparação, esta linda e maravilhosa comparação. Isso é magnífico, isso é maravilhoso, isso é divino, isso é revelação de Deus. Paulo explica. Então,
Não precisa inventar moda, não. Não precisa inventar moda de jeito nenhum. Inventar essa história de que Jesus disse: eis que eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não precisa inventar isto. Jesus Cristo disse sim que Pedro é pedra e sobre Pedro, que é pedra, ele edificaria a sua igreja. E o apóstolo Paulo explica muito bem que não é somente Pedro, mas todos os apóstolos. O fundamento dos apóstolos, e Paulo vai além, ele diz não somente o fundamento dos apóstolos, mas também o fundamento dos profetas. Os profetas também são fundamentos no qual a igreja do Senhor é construída. Apóstolos e profetas. E ele está se referindo aqui a profetas do Antigo Testamento. Profetas antes de Cristo. Profetas, inclusive, como João Batista, aquele o qual consideramos ser o último profeta, no sentido de ofício profético. Por enquanto, minha gente, eu vou ficar por aqui. Neste vídeo, eu vou falar somente sobre esta primeira parte do versículo, pois também eis que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. No vídeo posterior, eu vou pregar na segunda parte do versículo, que é também magnífica, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas hoje, somente aqui, nesta parte, deixando essa lição maravilhosa, a igreja de Deus, comparada com um templo, um templo de arquitetura, de alvenaria, em que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra de canto, a pedra que dá amarração, a pedra que dá sustentação à casa, né? Porque os cantos, o alicerce, a pedra de canto dá sustentação à casa, é que sustenta a casa, é que sustenta o templo. Os apóstolos e profetas são pedras do alicerce que dão sustentação aos tijolos, que dão sustentação a cada tijolo e a todos os tijolos que são assentados sobre eles. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, na carta aos Efésios capítulo 2, os santos são construídos em cima deste alicerce, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, é uma lição magnífica. A igreja de Jesus Cristo é templo santo do Senhor. E não estou falando aqui, repito, da estrutura física da igreja, do templo físico, de alvenaria e arquitetura e tudo mais. Não estou falando disso porque o apóstolo Paulo não está falando disso. Jesus Cristo, lá no Evangelho, onde nós lemos, não está falando disso, não está falando de arquitetura, de prédio, de alvenaria, não, ele está falando de santos, dos santos, a igreja do Senhor, o qual maravilhosamente o apóstolo Paulo faz essa comparação incrível, que toca o nosso coração, que faz-nos sentir cheios de alegria, cheios de entusiasmo pela igreja do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe os santos do Senhor espalhados por este planeta, onde estiver um santo de Deus, um homem, uma mulher, uma pessoa de Deus, que ali esteja a presença do Senhor, esteja a graça de Deus manifestada
nos santos, pelos santos e através dos santos do Senhor, a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja de Deus. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.